Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fazei, ó Deus, brilhar em nosso coração a luz do Espírito Santo por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, estamos de volta com o nosso curso de pneumoterapia e como nós estamos fazendo, estamos expondo as nossas dimensões humanas à luz dos raios de sol do Espírito Santo para alcançarmos ou trilharmos, fazermos um caminho de cura interior, mas também de cura física, cura da nossa mente, cura do nosso coração. Bom, nós já falamos da primeira dimensão, que é a mente, agora nós vamos falar da segunda dimensão, que é a dimensão do coração, que é a dimensão da nossa vontade, da nossa afetividade, da nossa liberdade, das nossas decisões interiores. E nós vamos perceber, fazendo mais uma metáfora com a medicina, que nós somos todos cardiopatas, né? Que nós temos algumas doenças que se instalam no nosso coração, né? Nos nossos sentimentos, nos nossos afetos, e às vezes vivemos sem nos dar conta disso. Eu queria falar basicamente sobre duas doenças. Então a primeira, que está muito presente nas Sagradas Escrituras, e não só nas Sagradas Escrituras, mas muito presente hoje, principalmente na vida dos jovens, é a abulia. Abulia é um termo grego que significa falta de vontade. Os monges também usavam um termo interessante, os monges do deserto, que é o termo assídia, significa um tipo de preguiça espiritual. Então eu tenho falta de vontade de tomar decisões, de sair de mim mesmo, de fazer criações, criar projetos. Eu fico preso dentro de uma preguiça, de uma falta de vontade. E essa doença ela assola o nosso coração. Quando nós ficamos nesse marasmo da vida, nessa falta de vontade, nós paramos, porque nós ficamos dependentes somente do nosso sentimento de preguiça, e nós ficamos escravos desses sentimentos e não conseguimos dar passos na vida. A nossa vida se torna uma água parada, nós não tomamos decisões porque temos medo, o medo vai se tomando conta do nosso coração, a angústia principalmente, e o vazio interior, porque quando eu não saio de mim, quando eu não produzo, quando eu não vivo, eu fico preso. E preso a isso, a essa falta de atitude na vida, logo toma conta do meu coração um tipo de tristeza, um tipo de preguiça, um desânimo interior e um vazio existencial, a falta de sentido na vida. Então, eu preciso expor a graça do Espírito Santo justamente essa minha falta de vontade de fazer as coisas, né? E é interessante que na depressão, estou falando agora da doença depressão mesmo, né? Não dessas pessoas que estão deprimidas por um sentimento, sim, mas estão doentes. É interessante que elas percebem facilmente esse vazio, ele aumenta muito mais ainda, né? Esse vazio, essa falta de vontade, essa vontade de ficar preso num lugar, ou somente deitado, ou não levantar. E há pessoas que no seu coração estão prostradas na vida, não conseguem levantar na vida, tomar uma atitude na vida. Isso é muito importante e essa doença precisa ser curada. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a vontade, que nos dê a capacidade. E nós não podemos ficar presos ao sentimento de preguiça ou à preguiça espiritual. Nós precisamos levantar e fazer. Fazer mesmo quando não queremos fazer. Precisamos fazer, tomar uma atitude. E aí então eu vou fortalecendo a vontade no meu coração. Aí eu vou criando vontade de sentido, vou criando um desejo, e aí quando eu menos percebo eu estou livre dessa doença que nos faz ficar prostrados, parados, com medo diante da vida. Uma segunda doença que eu também quero colocar agora é o contrário dessa, né? Que é justamente a vontade de poder. Esse termo foi cunhado por Nietzsche e significa justamente os espíritos autoritários, um espírito de autoritarismo que invade o nosso coração, e aí eu quero que aconteça somente a minha vontade.
De um lado, como nós vimos, eu não tenho vontade nenhuma. Do outro lado, eu só quero que as minhas vontades sejam realizadas. Nós temos um arquétipo, ou seja, um perfil de pessoa da vontade de poder do Nietzsche, que é justamente Hitler, que foi alguém que quis imprimir a sua vontade de qualquer maneira, e nós vimos o que aconteceu historicamente. E nós temos o Hitler, que é famoso, mas dentro das nossas casas, das nossas comunidades, dos nossos ambientes de trabalho, nós temos Hitlerzinhos, digamos assim. Pessoas que têm um espírito autoritário e que querem que aconteça somente a sua vontade. Ela não sabe dobrar a sua vontade diante da vontade dos outros, ou mesmo conciliar vontades, ou então, de vez em quando, fazer com que a sua vontade também seja a vontade do outro, mas de uma maneira saudável, de uma maneira dialogada, de uma maneira responsável, enfim. O problema do autoritarismo é que ele faz com que as pessoas comecem a cada dia mais a se tornarem cada vez egoístas, egocêntricas. E aí elas caem no eu, na doença do eu. Elas se voltam para o seu eu e só o que vale é o que está nos seus sentimentos. Então elas são pessoas que geralmente são escravas dos próprios sentimentos. Quando não acontecem as coisas da maneira que ela quer, logo ela fica triste, mal-humorada, desapontada. E o mau humor de pessoas assim, de pessoas que têm espíritos autoritários, é um mau humor que infesta, que infecta, que contamina ambientes, que atrapalha famílias, atrapalha situações. Por isso, é muito importante que nós exponhamos ao Espírito Santo essa vontade de poder, que também foi um termo muito utilizado por um grande psicólogo chamado Adler, que percebeu que no ser humano, de certa forma, nas suas profundezas, existe essa vontade de ser mais do que as outras pessoas, de que ela seja o centro do universo. E não dá para ser o centro do universo. O centro do universo precisa ser Deus. O centro do universo precisa ser aquele que nos criou. Por isso nós precisamos expor ao Espírito Santo também a nossa vontade desordenada, o nosso autoritarismo. Muito bem. Que Deus nos ajude nessa caminhada e te encontro na próxima aula aqui do nosso canal.